Meus amigos e minhas amigas, temos decisão, hein? Decisão da Copa do Brasil nesse fim de semana e acabou que o Sampaoli passou batido até então. Até agora não se fala em Sampaoli, não se fala em demissão, mas se o Sampaoli perder o jogo de domingo, nesse domingo, o primeiro jogo no Maracanã, se o Flamengo perder, eu acho que o Sampaoli pode ser trocado, pode ser mandado embora entre as duas finais. Que loucura que virou o Flamengo, que loucura que a gente chegou, que ponto que nós chegamos. Vamos tentar recapitular tudo que está acontecendo aqui. Desde que o Jorge Sampaoli chegou ao Flamengo, ele teve uma missão muito complicada. A missão do Sampaoli era tentar fazer o time de futebol entregue pelo Vitor Pereira funcionar. Era fazer aquele time que não jogava bem começar a jogar bem. O Sampaoli chega e ele tenta, ali dentro da possibilidade dele, fazer o estilo de futebol que ele acredita. Então ele continua na manutenção dos 3 zagueiros, continua jogando com 5 homens no meio de campo, com 2 alas, muito parecido com o que fazia o Vitor Pereira. Muito parecido. O Vitor Pereira tinha mais ou menos esse trabalho também. E não funcionou. Rapidamente, quando estava começando a emplacar alguma coisa, quando você começava a ver alguma coisa no trabalho do Sampaoli, ele rapidamente mudou o esquema para agradar jogador. Para agradar os medalhões do Flamengo, ele começou a botar o time para jogar no 4-4-2, que era mais confortável, era o esquema de jogo, inclusive, do treinador que a gente vai enfrentar nesse fim de semana, do Dorival Júnior. Era como o Dorival Júnior fez o Flamengo jogar. A pressão dos jogadores, a pressão da diretoria, toda essa pressão acabou fazendo o quê? Acabou fazendo o Sampaoli ceder. Ele cedeu e aí ele começou a fazer o feijão com arroz, coisa que ele não sabe fazer. Então agora, o que aconteceu com ele? Ele não está fazendo nem o futebol que ele acreditava e nem está fazendo bem o outro que os medalhões que o time do Flamengo pediu. Por isso ele está muito perdido. Quando você olha o time do Flamengo, não tem ataque, não tem defesa, não tem contra-ataque, não tem recomposição defensiva. Nada de futebol você encontra no time do Jorge Sampaoli. E por isso os conselheiros estão pedindo a cabeça dele, os torcedores pediram, os torcedores chegaram a dizer, num absurdo dos absurdos, que era melhor botar o Felipe Luiz na beira do campo para a decisão, porque pelo menos tirava a energia negativa do Jorge Sampaoli. O Landim disse que não, que ele é a cara do Flamengo, manteve o Jorge Sampaoli, mas ainda há essa possibilidade, tá? Caso o Flamengo perca o primeiro jogo, caso o Flamengo perca o jogo em casa e vá decidir em São Paulo em desvantagem, é muito possível sim que o Sampaoli ainda rode dentro das decisões. Absurdo isso, né? A que ponto chegamos? É porque está analisando o futebol, dependendo muito mais do resultado do que do desempenho. É um erro que essa diretoria comete com muita frequência, né?